Para quem não conhece, essa é a Cláudia. Eu não consigo chamar ela de Cláudia, porque quando eu a conheci, ela foi uma mãezona, assim, uma pessoa muito querida. E eu não consigo falar de Cláudia. Parece que eu tô... É difícil para mim. Mas ela é a esposa do Bispo Randall e eles são os coordenadores da FJU lá no Rio de Janeiro. Que Estamos Brasil! juntos nesse trabalho, né? É um trabalho muito gratificante, porque nós estamos aqui num lugar, como você falou, você é carioca, eu também sou carioca, um lugar que nós nascemos, mas depois de tantos anos, a gente pôde ver a diferença, a mudança radical para o lado ruim que aconteceu nesse país. Mas é por isso que Deus escolhe as coisas diferentes. Pois é. E, Ana Cláudia, Yes. a gente estava conversando um pouquinho antes e eu estava pensando, né? O que a gente ia falar hoje, qual assunto que a gente ia abordar. E eu procuro sempre estar lendo as mensagens que vocês mandam para a gente. Gente, é tanto e-mail, é tanta mensagem que às vezes eu não dou conta. Mas eu sou uma, né? Vocês são 1 milhão aí. Então a gente vai tentando dar conta, vai tentando responder aos poucos, né? Mas eu vejo que tem muitos jovens, muitas meninas, rapazes. Aliás, em todas as idades, não só meninas e rapazes jovens, não. Em todas as idades, a gente percebe esse problema. E eu estava lendo uma mensagem, aliás, eu recebi uma mensagem que eu não vou ler ela hoje, porque ela é muito longa. Mas quando eu estava lendo, eu me senti como se aquilo ali fosse um presente de Deus para mim. É assim que eu senti. Outro dia eu vou ler essa mensagem para vocês e a gente vai falar um pouquinho mais, porque o assunto vai ter que ser basicamente o e-mail, a mensagem que ela mandou, porque é muito grande. E não adianta cortar, eu já tentei dar uma editada, mas aí não dá, ainda continua grande. Mas o que eu estava percebendo é que existe uma tendência muito grande no ser humano de ficar olhando para trás, sabe? Você fica aí amarrado, você às vezes fala assim, minha vida não vai para frente, eu não me dou bem com ninguém, eu não consigo encontrar ninguém. Ou você fala assim, eu não consigo ver futuro para mim, sabe? E eu estava pensando, porque quando essas pessoas desenvolvem mais aquilo que elas querem, que elas estão falando, geralmente o problema que elas têm de não conseguir ir para frente, olha só, você não consegue ir para frente. Você aí que está me ouvindo que fala assim, esse é o meu problema. Eu não consigo ir para frente. Sabe por que você não consegue ir para frente? Porque você está insistindo em olhar para trás, né? A pessoa fica insistindo em ficar olhando para trás. Depois eu vou pedir para a senhora me contar a história da sua mãe. Porque vocês falam assim também. Eu estou buscando o Espírito Santo, eu não sei o que falta entregar. Fala assim, eu não sei o que falta entregar. Então, de repente, você vai entender hoje o que está faltando você entregar. O que você está precisando fazer que você não tem feito ainda. Você tem olhado para trás. E quando você fica olhando para trás, você não consegue ir para frente. Você, por exemplo, você que é jovem e você errou. Você fez alguma coisa e o que acontece? Você quer ir para frente, mas você fica lembrando daquilo que você fez de errado. Você fica lembrando o tempo inteiro e você não consegue ir para frente. Sabe por quê? Eu vou te falar. Às vezes, você tem muita facilidade
de perdoar até as pessoas. Mas você tem dificuldade de perdoar a você mesmo. Você fez uma coisa errada, você teve um erro, um deslize, seja o que for, mas você não se perdoa. Você vive voltando naquele erro. Você vive olhando para trás. E quem está olhando para trás não consegue olhar para frente. Né, dona Cláudia? É igual a luta que a pessoa, ela começa a dar murros no ar. A luta sem o adversário. Então, ela começa a dar os golpes dela. Ela começa. Aquele adversário invisível que tá ali, ela não tá vendo. Mas ela é igual o cego. Olha, tem um inimigo aí perto de você. Então, a pessoa totalmente cega. Então, ela começa a dar aqueles golpes no ar. Ela vai se cansar. A pessoa que, quando ela consegue enxergar o inimigo dela, é fácil. Ela dá um soco, pronto, nocaute, a pessoa cai e morre. E fica desacordada. Então, o problema, normalmente, quando a pessoa passa, eu tive o privilégio de ler essa mensagem que você recebeu, 3 pontos ali que marcou, que falou muito forte para mim. Quer dizer, o início de tudo, que foi muito precocemente, que ela começou a vidinha dela, né? Começou a cuidar de coisas que os sonhos dela foram pausados para aquilo, né? Então, ela teve que cuidar dos irmãos, ela se colocou ali na posição de mãe, a mãe a abandonou, a deixou, né? E a segunda coisa foi que, como ela não se enxergava, ela via as situações, começou a dar uns golpes. Ninguém me ama, olha, minha vida é uma desgraça, a minha mãe me abandonou. Olha aqui a situação que eu estou, eu parei a minha vida, os meus sonhos foram parados. Quer dizer, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer, eu não consigo ser. A pessoa, ela ficou ali totalmente desorientada, porque ela não conseguiu se enxergar. Ela não conseguiu ver que o erro estava nela. E aí, aquilo que vocês costumam falar, que a gente fala, elas ficam se vitimizando, né? Elas ficam falando assim, mas olha só, a fulana tem uma mãe que é diferente. Olha a mãe daquela menina. Igual as pessoas quando olham pra gente, né? A gente é mãe. Olha, eu queria ser sua filha. Suas filhas foram bem-aventuradas. Mas não sabe aquilo que nós passamos, né? Pra gente ter essas meninas e colocar essas meninas no temor de Deus. Quer dizer, as pessoas só olham aquilo que elas querem ver. Então, elas tiram a consequência, elas tiram o X da questão diante daquilo que elas estão vendo, mas elas não conseguem se enxergarem. E por elas não conseguirem se enxergar, as pessoas são ruins, aquilo que a gente fala não soa com uma boa palavra. A palavra que a gente está falando aqui, aquilo fica chato, aquilo fica igual aquele barulhinho daquele mosquitinho, né? Que você está dormindo, aquele negócio chato que você tá com o travesseiro, você não consegue. Quer dizer, que mosquito miserável. Mas não, é que você está ali com seus pensamentos, né? Sendo preenchido com aquilo que é ruim, daquilo que aconteceu muitos anos atrás, que você trouxe as suas consequências, aquela bagagem está pesada e você não consegue dar o alívio, você não consegue fazer com que aquilo ali venha entrar dentro de você, ou seja, aquela palavra boa, porque está sendo impedido, aquela bagagem ruim, tipo, eu tive uma infância interrompida, a minha mãe me abandonou, a minha mãe nunca me deu carinho, olha, a minha mãe nunca me deu um batom, um sapato, a minha mãe nunca deixou eu sentar no colo dela, botar minha cabeça no colo e ela contar histórias para mim. Então, a pessoa ela começa a enxergar o problema ali. A minha mãe é isso, olha, o meu patrão é isso, o meu namorado é isso. Olhando para trás. Para trás. Porque assim, a minha mãe não foi assim, a minha mãe não fez isso, a minha mãe não fez aquilo. Aquela coisa que a gente precisa entender que o que é de bom tá por vir. Então, não adianta a gente ficar olhando para trás, porque olhando para trás, você fica olhando para as coisas ruins. Mas olha para frente e imagina
Imagine, isso é a fé. A fé, ela nos remete, eu aprendi isso com o Bispo Macedo, que a fé nos remete a olhar para frente. Então, por exemplo, você fica olhando para o passado, ou até mesmo quando a pessoa fica olhando para o presente, para as circunstâncias que estão ao redor dela. O que acontece? Ela se desespera. Por que ele fala? É tão engraçado. Ele sempre, quando ele termina, quando ele está dando uma entrevista, quando ele está conversando, ele fala assim, mas vai arrebentar. Vai arrebentar. Por que é isso? Ensinando para gente. Olha para frente. Olha para frente. A fé nos remete a olhar para frente e creia que vai arrebentar. Para de ficar olhando para trás. Porque o diabo, deixa eu falar para vocês, deixa eu até chegar mais perto, gente. O diabo, ele quer que você fique olhando para trás. É isso que ele quer. Ele quer que você fique amarrado no passado. Exatamente. Né? É isso que ele quer. Essa é a armadilha dele. Então, poxa, quem que no passado... Olá! E aí, tudo bem? Estamos juntas. Hoje é o Dia das Mulheres. É isso aí, Bispo. O assunto hoje está muito bom. Não, hoje é Dia das Mulheres. Ontem você não quis me ajudou, falou, não vou falar mais não também, que eu me perdi aqui, não vou falar. Não, mas ele sabe. Se acontece alguma coisa ao redor, você vê, ele entrou aqui, não tinha como eu continuar falando, porque eu vou falar só blá, 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 porque minha cabeça já tá assim, ele tá passando, ele tá entrando e já foi, né? Não, mas você vê, Nanda, que a coisa que é tão forte que você está falando, que a pessoa ela não consegue ver, como você acabou de falar, aquilo que está acontecendo ali, no nariz dela. Porque ela está tão presa. Você vê na Bíblia, quando menciona a mulher de Ló, não fala nem o nome dela, né? A mulher de Ló. O que mais falou ali, né? Quando o profeta, o anjo falou, olha, vai, tenha fé, vai, siga, porém não olhe para trás. Não olhe aquilo que você deixou, não olhe para sua casa, não olhe para os seus pertences, não olhe para nada, para aquela vida que você teve, não olhe para os amigos, não olhe para nada. Quer dizer, ele deu a direção através da palavra. Ele direcionou, olha, vai para frente, siga. Chegou no determinado caminho, ela olhou para trás, quer dizer, ela nem teve aquela sensibilidade de falar assim, vou seguir o meu marido. Eu vou com ele, né? Você vê que a fé, ela leva a gente ao extremo. Ou é ou não é. Eu posso, eu não posso. Quer dizer, a pessoa que se limita. A pessoa que coloca o pé no freio. É a própria pessoa olhando para trás. Quer dizer, ela olhou para trás e até hoje está lá registrado. Virou pedra. E olha só, o diabo, ele quer usar isso porque ele sabe que ele neutraliza a fé quando a pessoa olha para trás. Esse exemplo da mulher de Ló é excelente. Ela virou uma estátua. Por que ela virou uma estátua de sal? Que mensagem que isso nos ensina? Quando você fica olhando para trás, você vira uma estátua. Você fica parada no tempo. Parada. E não só... quando a gente fala parada no tempo, é que você não evolui, você só está atrofiada. O mundo está seguindo, as coisas estão mudando, as pessoas estão evoluindo e você não evolui. Porque você virou essa estátua de sal. E isso não acontece só com os adultos, os mais velhos, os mais novinhos não desenvolvem muitas vezes na fé, porque você está se fazendo de estátua de sal. Olha, uma das coisas que eu acho mais lindas, sabe, que a fé me ensina, que a palavra de Deus me ensina, Dona Cláudia, é um versículo que eu sempre carrego comigo. Ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Sabe o que acontece? Às vezes, eu mesma me pego me recriminando por uma coisa que aconteceu, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui que eu falei outro dia. Na semana passada,
eu fiz um post falando dos pacificadores, né? E eu lembro que uma vez Deus, quando eu estava meditando em Mateus 5, que é onde fala sobre as bem-aventuranças, que eu gosto muito, essa palavra sempre fala comigo. Aí, Deus falou muito forte comigo uma vez, e eu nunca mais esqueci de algo no meu jeito, e Ele queria mudar, sabe? E eu comecei a colocar em prática, e naquele dia eu li de novo, eu abri a Bíblia e caiu nessa palavra. Aí eu postei uma foto e postei essa palavra sobre os pacificadores. Mas foi dito e feito. Foi dito e feito. A gente não imagina como que o diabo... Quando a gente não está muito atento, você não imagina que o diabo, a cada momento, está colocando uma arapuca para você cair. Sabe o que é arapuca? Armadilha? Para você cair. E o que aconteceu? No mesmo dia, à tarde, aconteceu um episódio e eu me estressei, assim, extremamente. Mas olha só, enquanto eu estava me estressando, enquanto eu estava... foi uma coisa assim tão ridícula, sabe? Foi uma coisa assim tão... E eu estava ali brigando com a pessoa, falando, olha, você é injusto, isso não devia ter acontecido. Eu pedi para vocês me ligarem, era um negócio de entrega de farmácia, pra você ter uma ideia. Aí, quando acabou, eu vi que eu estava extremamente estressada. Eu estava chateada. Aí, vem na minha lembrança assim, lembra o que você postou hoje de manhã sobre os pacificadores? Grande pacificadora você é, né, Fernanda? Ah. Quer dizer, foi ali com pelica, né? Aquela luva assim, né? Foi na cara, na cara. E o que acontece? Eu fui para a reunião, era uma quarta-feira. Eu fui para a reunião, eu ainda estava chateada. E na reunião eu estava orando. Eu lembro que o bispo estava falando e eu estava assim, Deus, eu não quero ficar chateada com isso. E a palavra veio na minha cabeça. E ao mesmo tempo, assim, eu estava assim, meu Deus, me perdoa se eu errei, eu podia ter agido. Eu fiquei colocando na balança ali os prós e os cons, né? Como que eu podia ter agido diferente, que tipo de resultado que eu teria. Eu comecei a me analisar e altamente frustrada, porque eu tinha... eu podia ter feito diferente para agradar o meu Deus, né? E no dia seguinte eu ainda estava pensando nisso. E no outro dia eu ainda estava pensando nisso. Até que teve um momento que o próprio Espírito Santo falou assim, eu já te Quando que você vai se perdoar? Tá aí o segredo, né? Tá aí... Muito lindo, é muito lindo. É tão muito simples. Lindo. É tão simples quando a pessoa ela tem essa condição desse entendimento. Porque é claro, né, Fernanda, nós estamos aí com várias pessoas nos escutando, nos assistindo. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes, né? Mas desde o momento que a pessoa ela quer algo a mais, ela quer a mudança daquela situação. Então, quando ela quer, ela procura. Poxa, se eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar até eu achar. Então, está aí, várias pessoas estão falando, Deus está falando através do bispo, né? De manhã as nossas meditações que estão sendo imperdíveis, as lives do FJU com o bispo diariamente, com as suas. Deus está falando, mas existem pessoas que, por causa desse, né? Esse estresse, essa falta de pacificadora dessa pessoa de ouvir, ela está tão ali, poxa, ninguém me entende. Ela fala, mas ela não está no meu lugar. Você vê, Fernanda, antes de entrar na mamãe, uma coisa bacana. Nós já passamos muitas necessidades. Nós ficamos 25 anos fora do Brasil,
né? Então, nós já passamos por vários lugares. E a Ásia foi um lugar que marcou muito a nossa vida. A Ásia e a África, mas a Ásia especificamente, porque foram muitos anos. Então, nós passamos fome, nós passamos necessidade de moradia. E éramos em 4, com as meninas e o meu esposo. E todos aqueles momentos, eu lembro hoje, quando a gente está com essa mudança desses acontecimentos que nós estamos no mundo todo, levando cestas básicas, né? O FJ1 em peso aqui no Rio de Janeiro também, levando cestas básicas para as comunidades. E quando a gente visita as pessoas, quando eles abrem as portas, Nanda, há uma miséria, algo assim muito ruim, muito feio, sabe? E veio a minha lembrança, poxa, eu passei por isso, mas em nenhum momento houve a tristeza, houve o choro, houve a blasfêmia, houve o murmurar. Tudo aquilo, nós 4, quando hoje a gente lembra sorrindo e assim, dando gargalhadas, né? Claro que ninguém gosta de passar fome. Eu sou muito fã de comida e amo comer. Quem me conhece sabe, amo comer. O arroz e feijão, então, e o ovo, meu Deus do céu, amo comida. Mas nós passamos literalmente com aquilo. Mas a gente não ficou, poxa Deus, cadê o Senhor? Poxa, olha aqui, olha lá. Poxa vida, eu queria estar em outro lugar. Não. Eu creio que aquilo ali foi aquele momento. Eu até anotei aqui sobre a tribulação que está lá em Romanos. Muito bacana, que traz a nossa... como é que fala? A perseverança, traz a nossa esperança e a nossa experiência. Então, hoje eu estou contando essa experiência daquilo que a gente passou. Então, a gente vai nas casas, é claro, mas eu estou falando de pessoas que conhecem a fé. Conhecem a fé, mas elas estão com essa fé bloqueada. Bloqueada com o passado dela. Olha, eu perdi meu trabalho, ninguém me ama, ninguém me entende. Olha, só porque eu sou filha de não sei o quê. Olha, porque eu tenho a cor não sei o quê, porque eu não sou estudada. Quer dizer, tudo... O motivo da fraqueza, do problema, é por causa de alguma coisa. Uhum. Mas Deus está dando ali a oportunidade da pessoa entender que se ela começar a dar esses golpes no ar, ela só vai ficar cansada. Uhum. Ela só vai ter o desgaste físico dela. Né? E Deus fala assim, esforça-te. Esforça, mas é um esforço diferente, porque a fé é esse esforço. A fé ela tem que ser exercitada. É igual como a gente estava falando aqui. O exercício físico, por exemplo, vai fazer um exercício no braçal, de braço. Não é aquela coisa assim. Se você fazer isso, você não vai ficar cansada ao ponto de você fazer aquele exercício, de você não descer tanto, nem levantar tanto, mas de você forçar o seu músculo. Isso vai deixar você cansado. O seu músculo vai tremer, ele vai sentir aquela dor. Aí muitas, quando estão sentindo, eu não aguento mais. Não é para mim. Quer dizer, desiste daquele momento que, sabe, o seu músculo tá sentindo, quer dizer, vai mudar o seu músculo do seu braço, vai mudar a sua vida, né? Mas o que acontece? A pessoa desiste. Ela desiste pelo, eu vou me cortar, eu vou tomar um remédio, eu vou me isolar, porque, olha, as coisas não adianta, porque ninguém acredita em mim. Sempre culpando alguém. Então, por exemplo, como você falou aí da mamãe, né? Eu não sei se eu posso contar, porque foi algo assim tão marcante para mim. Porque vamos linkar as coisas? Vamos linkar, ligar as coisas? Para eu terminar o meu raciocínio, porque a senhora já falou de uma outra coisa aí, vamos para o pessoal não perder o foco. Tá. Vamos ligar aqui. Eu quero que você já conte já a história da sua mãe. É o seu exemplo, o exemplo que a senhora viveu, que é muito legal, porque vai mostrar por que muitas vezes vocês estão buscando o Espírito Santo e você nem percebe. Você fica achando assim, o Espírito Santo, poxa, eu estou buscando, não sei por que não acontece. Mas tem alguma coisa que você precisa descobrir o que é, porque o que mais quer entrar na vida de uma pessoa
Não é você que quer muito o Espírito Santo. Muito mais ele quer a gente. Ele quer a gente, ele quer viver, ele quer mostrar o poder dele na nossa vida para que nós venhamos a testemunhá-lo para as outras pessoas. Então, muito mais Deus quer entrar na sua vida do que você o quer, muito mais. Então, se não está acontecendo, o problema não é com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que não quer vir sobre a sua vida, é que está faltando alguma coisa. Tá faltando alguma entrega, tá faltando algo. E a gente já vai ouvir a dona Cláudia falando o que faltou para a mãe dela. E talvez você se identifique. Mas o que eu queria fazer, ligar com vocês aqui, aquilo que eu estava falando, da minha experiência, que às vezes você erra, ou às vezes, porque vocês olham pra gente, e muitas vezes vocês pensam que nós somos perfeitos. E você pensa que a gente não peca, a gente não erra. Aí você fica pensando assim, dona Nanda, é porque eu não sou boa o suficiente. E quem que é bom? Quem que é bom? Porque se o próprio Senhor Jesus, quando chamaram ele, bom mestre, ele falou assim, por que me chamas de bom? Por que me chamas de bom? Em outras palavras, eu não sou bom, não. Quem é bom é o Pai. Se o Senhor Jesus não é bom, você vai achar que você tem que ser boa? Que eu sou boa? É igual ontem. Ontem, não sei se vocês assistiram a reunião da noite do Bispo Macedo. Ele falando assim, olha, geralmente eu falo que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aí quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim... Se ele é o cocô do cavalo do bandido, eu sou o verme que come o cocô que tá no cocô do cavalo do bandido. Então pode ser. Então, você vê, o Senhor Jesus não é bom. Você não precisa achar que você tem que chegar no nível. O que precisa existir? É a fé. É a fé, é você crer. Olha, é você crer. Por exemplo, quando eu estava ali falei para vocês, poxa, eu postei lá de manhã e de tarde. Eu decepcionei, sabe? Eu me decepcionei, eu decepcionei a Deus. E eu tive que ter a fé para falar assim, bola para frente, porque o meu Deus já me perdoou. E eu me perdoo agora e eu vou seguir em frente. E ainda tem mais Satanás desgraçado. Eu ainda vou usar esse exemplo para ajudar outras pessoas. Eu não vou me envergonhar, não. Eu vou falar porque quantas pessoas pensam que tem que ser boas, tem que ser perfeitas, que não pode errar. O importante é você não virar sem vergonha. Esse que é o importante. É você ficar errando toda hora. Você tem que olhar aquele erro, ficar com raiva e lutar para não errar de novo, para não virar uma sem vergonha e ficar assim, ó. Errei, meu Deus, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aí amanhã faz de novo. Meu Deus, errei. Isso é sem vergonhice. Aí, né? depois, Nanda, quer se batizar. Aí se batiza 1, 2, 3, 10, 20 vezes, sempre... né? Achando que é isso que vai mudar ela. O que acontece com uma pessoa assim? A fé não tem efeito. Porque a fé, ela te faz não querer errar mais. Sabe? Você não quer mais errar. Você ficou com raiva, você ficou com nojo de você quando você fez aquilo. Puxa vida, eu decepcionei o meu Deus. Puxa vida, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter... Sabe? Mas... você não fica muito tempo para você não virar estátua de sal. Você não fica muito tempo naquilo ali. Você fica com raiva, você fica... Mas, sabe o quê? Vão olhar para frente, porque vai arrebentar, né? É isso aí. Porque esse é o segredo. Se você ficar olhando para trás, nada. Porque é passado. Se a gente pudesse mudar o passado. Se não Deus pode mudar. É impossível. O passado acabou. Agora, o hoje, eu posso começar
sim, olhando para frente e, né, acertando, consertando, botando ali nas brechas aquilo que está faltando, daquilo que eu tirei a experiência do passado, daquilo que aconteceu lá. Como a menina falou, eu cresci assim, eu fui assim, me desprezaram, eu tive que fazer das tripas corações, eu tive que fazer isso, aquilo, botando a culpa nas pessoas, mas ela nunca olhou para dentro dela. A pessoa, ela nunca olha para dentro dela. Poxa, o meu Deus prometeu vida para mim. Uma vida com abundância. Quando a gente fala essa vida com abundância, não é uma vida disso aqui que as pessoas falam somente. A abundância é a vida, é a paz, é a alegria, é você estar com a sua fraternização ali com a sua família, com seus entes queridos. É claro que a gente não agrada a todos. É claro que não. A fé, ela tem seus conflitos, porque a gente, nem tudo convém a gente. É lícito, mas não convém. Então tem esses aflitos, esses conflitos. Mas aquilo que transborda é que Deus dá, e a pessoa, ela deixa de receber aquilo que é de especial por causa daquilo lá, daquela mágoa, daquela... É igual que eu falei para você, a porta quer abrir, mas está cheia de entulho atrás daquela porta. Então é impossível, ela tá emperrada, ela não tem como ela abrir. Ninguém entra, ninguém sai daquele lugar. Porque ela não retira aquele entulho, ela não consegue retirar aquilo. A mágoa, ela é tão crucial que ela faz a pessoa, atrofia a pessoa. É desgraça, ela tira a vida, ela mata, ela corrói, ela é tudo. A menina estava até falando uma coisa bacana, né? Que a mágoa comparada assim, até com a fé como ela é um exercício, quando fala ali que Pedro falou para Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Isso não é um exercício? Você tem que perdoar todos os dias. O perdão, ele é um exercício diário. Não é uma coisa que você tem que perdoar uma vez. Eu perdoei meu pai, tá bom. Tá. E a sua mãe? E a você? E aquilo ali que te ofendeu? Então, as pessoas esquecem isso. Ela quer fazer aquilo que ela acha que é o suficiente. E não é o que ela acha. É aquilo que Deus fala assim, olha, é esse caminho, é frente. Olha para frente. Não vire esse caminho. Olhe para frente. É isso que Deus quer. Então, conta aí pra gente. Você estava me falando que a sua mãe teve uma época da vida dela que ela comentou que estava buscando o Espírito Santo, mas... E não acontecia, né? Conta aí pra gente. Mãe solteira, né? Era mãe solteira. Então, ela teve a gravidez não desejada. E, assim, havia conflitos, né? E ela teve, literalmente, a palavra era ódio. Ódio do meu pai. Então, eu cresci com a ausência dele. Mas eu vi, toda vez que eu mencionava o nome, né, eu sofria com aquilo, né? Porque era a rejeição dela, era algo dela. Então, tudo que eu falava, tudo que eu fazia, eu até sofria as consequências por causa disso, né? Mas mamãe tinha bronquite. E foi assim que ela entrou na Igreja Universal. Ela conheceu a igreja através das rádios, Copacabana na época. E ela ouvindo, foi à igreja... E ela se entregou, ela foi curada, ela foi primeiro do que eu. Ela chegou na igreja primeiro do que eu. Então, ela foi curada e a palavra foi fazendo aquele caminho na vida dela, né? Foi sendo plantada e a semente foi desenvolvendo, ela se batizou. Então, ela queria ser obreira. Então, o sonho dela é o de todos, né? Quando entrega a vida para Jesus. Receber, né, o Espírito Santo. E eu fui atrás dela. Fui para a igreja, né? Me entreguei, eu era jovem, eu tinha de 13 para 14 anos. Me batizei, e missionárias do lar, fazia as nossas evangelizações. Recebi o Espírito Santo. E ela só... Conclusão. 17 anos, né? Para casar. E
um dia anterior, ela falou para mim assim, poxa, porque nessa época a gente já conversava muito, já éramos bem amigas, coisas que não acontecia no passado. E ela falou assim para mim, poxa, você entrou depois de mim, né? Não que eu tô olhando para você, você é minha filha e eu tô muito feliz por tudo que está acontecendo com você. Mas ela já pensando, né? Você vai embora e eu vou ficar aqui sozinha. Né? O pensamento era, eu vou ficar aqui sozinha, sem ninguém. Então, ela se abrindo para mim, eu falei assim, mãe, a senhora tem que perdoar. A senhora tem que perdoar o meu pai. Ela, filho, eu já perdoei. Deus sabe disso. Deus conhece meu coração. E não tem mais nada a ver com ele, não. Ele tem a vidinha dele lá e acabou. Eu falei assim, não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Amanhã, nós vamos levar o convite do meu casamento para ele. E a senhora vai comigo. Aí ela, não. Tudo menos isso. Olha aí o perdão dela. Tudo menos isso. Eu falei assim, não, mãe, a senhora vai. Tá aí uma oportunidade da senhora receber aquilo que tanto a senhora anseia. Tanto a senhora quer. Amanhã a senhora não vai me ter aqui. E a senhora precisa de algo que vai ficar para sempre dentro da senhora. E a senhora jamais vai ficar sozinha, ficar perguntando por que isso, por que aquilo. Então a senhora vai fazer muito bem. A senhora topa? Aí ela falou assim, eu vou. Quer dizer, desde o momento que ela falou, eu vou, ali já começou a ser trabalhado algo especial. Saúde. Então, quando isso aconteceu, nós fomos, chegou, ela começou a tremer, tal, aquela coisa. Mas nervosa, né? Muito nervosa, mas imediatamente, Nanda, muito legal, porque quando nós chegamos, ela olhou bem para ele, aí eu percebi que ela estava meio assim, eu falei assim, olha, hoje nós estamos aqui para trazer algo muito de especial, que é meu, que está acontecendo comigo, mas eu tenho certeza que é algo especial para você também. Mesmo não tendo você presente na minha vida, mas você sempre foi muito especial. Porque se não fosse os atritos, se não fosse tudo que aconteceu, eu acredito que isso que está acontecendo hoje não ia acontecer. Então, tudo cooperou, tudo colaborou. Aí, naquele momento, ela olhou para ele e falou assim, olhou para mim e falou assim, não precisa falar mais nada, não. Agora eu quero falar. Aí ela falou assim, o nome dele era Ilídio. Eu falei assim, Ilídio, me perdoa. Me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu colaborei para que até o dia de hoje, né, eu não pudesse, não enxergava, porque até então era do meu jeito. Aí, Nanda, foi tão legal que naquele momento ele olhou para ela e falou assim, você não precisa pedir perdão, porque o mal quem fez foi eu. Eu fiz o mal para você. Aí eles se abraçaram, mas sabe, com aquela coisa assim. E eu ali, falei assim, pronto. Era tudo que Deus, quer dizer, o entulho foi arrancado, a sujeira foi arrancada. Quer dizer, um gesto de entender que era tão simples. Isso foi uma sexta-feira, Nanda, sexta-feira. No domingo nós fomos para a igreja. E o que aconteceu? Quando o bispo começou, né? Que segurança, sou de Jesus. Começou a cantar e aquele poder, né? O Espírito de Deus começou a envolver ela de tal maneira, né? Eu estava com ela. E ela levantando as mãos, começando a glorificar a Deus. E ele veio de forma tão sublime, tão linda, que quando acabou a reunião, é aquilo que nós que fomos testemunha disso também, né? Desse poder, a gente entende. Ela abraçou as pessoas e falou assim, meu Deus. Então, quer dizer, um detalhe
Um detalhe. Você sabe, dona Cláudia, é interessante que ela achou que ela falou assim: ah, eu já perdoei seu pai há muito tempo. Eu não tenho mágoa dele. Porque hoje em dia, as pessoas, elas mudam o nome da mágoa. Porque elas sabem que a mágoa é algo feio, é algo ruim para ela. Então, em vez de ela falar mágoa, ela fala assim: não, é uma tristeza. Ai, não é, ela muda o nome da coisa, mas você mudar o nome não vai mudar o sentimento, não vai mudar. Se é tristeza, entrega essa tristeza. Sabe? O que for, é preciso entregar. Não adianta, a pessoa fica querendo agarrar aquilo ali e sem falar que o perdão não está fazendo bem para outra pessoa. O perdão faz bem para a gente. E o que eu queria mais ainda enfatizar, porque a gente sempre fala do perdão, sempre fala sobre isso, mas algo que eu queria enfatizar é você perdoar a você mesmo. Você aprender a liberar o perdão para você. Exatamente. Você fica aí, você fica se colocando para baixo, você fica com raiva de você, porque eu sei como é. Nós sabemos como é. Quando a gente erra, a gente fica com raiva da gente. A vontade é não perdoar, não. Mas se você não se perdoa, você não vai alcançar o perdão de Deus. E não é Deus que não está te perdoando, não. É o fato de você não se perdoar que te impede de alcançar o perdão de Deus. Até mesmo na oração do Pai Nosso, tem aquela passagenzinha que fala assim: perdoai as minhas ofensas, minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem tem me devido. Então, às vezes, quem está devendo para você é você mesmo. Você mesma. E é preciso você se perdoar. Aí você fala assim: mas Nanda, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não consigo me perdoar. Como que eu consigo me perdoar? Simples. É uma decisão. É uma decisão, primeiro de tudo, de você crer. De você crer. E você vai fazer diferente, que você vai fazer melhor. Olha, não quero mais errar nisso. Eu não aceito mais ser desse jeito. Oh, meu Deus. Eu vou mudar. Eu não vou ser mais assim. E você vai... Oi? Desculpa. É uma decisão, né, Nanda? É de não olhar para trás. Porque muitas falam, elas costumam falar assim: mas eu não consigo. Como é que a gente faz isso? É parar de olhar para trás. É porque se você errou ontem já é para trás. Se você errou hoje de manhã ou há 20 minutos atrás você fez alguma coisa, já é passado. Não tem como você voltar atrás. Tem como você agora... Peraí, eu vou me consertar para eu não fazer de novo. Eu vou me consertar porque eu não quero desagradar o meu Deus. Eu quero ser diferente, eu quero uma vida diferente. Então, você olha para frente e você vai vigiando para você fazer melhor, para você fazer diferente. E digamos que você tropeçou. Continua. Tropeçou. Quando a pessoa tropeça, ela quase cai, mas não é cair. Ela tropeçou. Então, o tropeço é assim, ganha velocidade ali e não cai. Olha para frente, vai olhando para frente. Porque se você tropeçar e ainda ficar olhando para trás, aí você vai se lascar mesmo, né? Porque não tem jeito. Então, o que eu quero finalizar essa live, já estamos aqui há quase uma hora já, dona Cláudia, nem parece, né? Nem parece. É tão bom. Que mulher fala pra caramba. Mas tá bom. Mas então, o que eu queria finalizar essa live com vocês e deixar bem claro, a fé é um presente que Deus nos deu. Sabe? E você precisa colocar essa fé em prática. Você precisa... E o que é colocar isso em prática? É crer no que está escrito. É crer na palavra dele. Exercitar. Ele falou. Se está lá escrito, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Creia. Creia nisso. Se ele te perdoou, quem
você para não se perdoar? É igual a semente. É igual a semente. O bispo até já colocou e as pessoas vão se lembrar. A semente do arrozinho. Você coloca ali as 3 botijinhas de arroz. E quando você olha para você, você começa, sua feia, você, sua burra, olha, sua ignorante. Tá. É igual a pessoa que dá aquela coisa, bate em você, faz alguma coisa, a mágoa, né? Eu odeio aquela pessoa. Ah, não, se eu ver aquela pessoa, eu vou atravessar a rua. Eu não quero nem olhar, porque eu não sei, eu não vou me conter. Eu vou ter que ir para cima, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, tudo aquela palavra de ruim vai fazer o quê? Vai atrofiar, aquilo ali vai virar uma coisa tão ruim, porque pertence ao quê? Ao diabo, aquilo ali é do diabo, aquilo ali é demoníaco. Então, se você ficar ali atrofiada, olhando para trás, a sua vida vai ficar ali atrofiada, fedorenta, suja, você não vai ter reação, você não vai ter direção, você não vai ter ânimo para fazer nada. Você vê que pessoas nessa quarentena estão tendo oportunidade de se renovar, inovar muitas coisas. Ao invés de estar ali, poxa, 40 dias. Agora eu virei eu estou na minha casinha de canil, né? Eu estou ali, não saio para canto nenhum, não posso fazer nada. Quer dizer, a pessoa deixa de viver. Deixa de viver. E não é isso. O bispo tem nos mostrado, tenha fé, olha para o céu, olha a grandeza de Deus. Olha o que Deus tem. As pessoas, elas olham para baixo. Para baixo você não tem uma visão clara, mas olha para cima, olha a imensidão, olha a coisa linda que Deus tem para nos dar. Então, esse poder da palavra, delas olharem para ela e falar assim, eu posso, eu quero, eu vou fazer, eu vou colocar essa fé dentro de mim. Não vou olhar para trás. É isso que eu quero esse espírito, eu quero essa fortaleza, eu quero esse poder dentro de mim. Não é um poder para ganhar dinheiro, não é um poder para comprar um carro. Isso é consequências daquilo que ela vai plantar. Mas aquilo dela ter uma vida com a abundância, uma vida diferenciada, uma vida que vai fazer diferença para todos, independentemente da idade dela. E essa fé já vai mudando o espírito da pessoa. Já vai mudando. Você vai crendo. Você sem perceber, o seu espírito já está mudando. O seu espírito antes era caído, era negativo, era vitimizante. Mas agora é um excelente. O espírito renovado é diferente. E aí, mais próximo, você vai ficando para receber o Espírito de Deus em você, na sua vida. E é a coisa mais fora do normal. Como que tudo. Pode você receber Deus dentro de você? Você que é o verme que se alimenta do cocô do cavalo do bandido. Olha só. O Espírito Santo entrar em você. É demais. Mas tem que existir o sacrifício. Tem que existir o sacrifício até da gente mesmo. A nossa tendência é uma tendência ruim, é uma tendência negativa, é uma tendência má. Egoísta, tudo isso é a nossa tendência. Mas você luta para mudar essa tendência. Você não aceita ser mais assim. E você vai mudando. E é guerra contra a sua vontade. Por isso que a gente outro dia a gente usou aquela palavra do castrar. Você vai castrando as suas vontades. Você vai arrancando. Parece que você está tirando um pedaço. Porque ir contra nossas vontades não é fácil, mas é possível. Amém. Você pode. Tá bom? Essa fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele direciona. Ele é o caminho, né? Ele direciona. Então, a importância dele é tudo na nossa vida, que é isso que ele faz. Ao invés de você virar essa estátua de sal, ao invés de você ficar parada no tempo, ele faz você caminhar. E com ele,
Olhando as Você oportunidades. caminha. E quando você está caminhando, você está prestando atenção no seu caminho. Você está vigiando. Peraí, eu não vou por ali, eu vou por esse caminho aqui é melhor. Você vai escolhendo os seus caminhos, olhando para frente. Nada de ficar olhando para trás. Então, quando você daqui para frente, quando você ficar lembrando do passado, quando você ficar lembrando do ex, quando você ficar lembrando das coisas que você sofreu na sua infância, do abuso, quando você ficar lembrando que foi abandonada pela sua mãe, quando você ficar lembrando que seu marido te traiu, quando você ficar lembrando tudo que te remete ao passado, lembranças ruins, pensa assim, eu vou olhar para frente. Pra frente. Né? Exatamente. É o alvo. Gente, é o alvo. É um presente. É um presente. É um presente de Deus pra gente. Essa é a fé. E esse privilégio é para todas. Exatamente. Para todas. A fé é para as que querem, né? A fé é para todos. Mas você tem que colocar ela em prática. Tá bom? Vamos exercitar. Ai, que bom. É isso aí. Ficamos por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Eu tenho certeza que essa palavra Amém. Deus está usando para tocar em muitas de vocês. Eu tenho certeza disso. E veja Deus falando com você. É isso que é o mais lindo de tudo. Porque eu não sei quem você é, a dona Cláudia não sabe quem está assistindo. Eu estou vendo aqui, ó, 2.365 pessoas. Só que no Instagram, ainda tem o YouTube e o Facebook. Eu não sei quem está assistindo, eu não te conheço. Às vezes você pensa assim, ai, poxa, ela falou tudo, que eu falei nada. Não é a gente. Você tem que ver Deus. É isso que é lindo. Porque ele usa, ele sabe quem está precisando, ele traz, olha, vai lá, assiste a live. Ele traz para assistir e ele usa a nossa cabeça, ele usa as nossas experiências, ele usa a nossa mente para falar com vocês aquilo que ele quer falar. Então, veja Deus na sua vida, veja Deus tocando lá no mais íntimo, onde você mais precisava. Tá bom? Dona Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. Deus abençoe. E até a próxima, gente. Tamo juntas. Aqui de novo. Tamo juntas. Tchau, pessoal. Um beijo grande e até a próxima.